Olá, eu sou Camila Coutinho e esse é o nosso Plano Business, o podcast da Unimed Fortaleza, que tem por objetivo inspirar pessoas e impulsionar negócios. Hoje aqui ao meu lado, na nossa bancada, na nossa conversa, querido Pompeu Vasconcelos. Tudo bom, Pompeu? E aí, Camila, alegria estar novamente com você aqui. Quanto Depois dessas tempo aqui, férias, né? E a gente tem um convidado aqui hoje para lá de especial, com muita coisa boa para contar para a gente, né, Pompeu? É isso. Hoje é alegria ter aqui o filho do Zeni, né, José Alves Oliveira, o Alan, esse cara fantástico aí que tem revolucionado essa rede de lojas, que é um orgulho de nós cearenses, né, com mais de 60 lojas. E ele, como seu pai, é um cara inovador e resiliente, né, para poder fazer a diferença nesse varejo e representar tão bem o Ceará, se destacando em todo o Nordeste. Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado, eu agradeço muito pelo convite e essa oportunidade de estar aqui falando para poder falar um pouco do meu pai, da história da nossa empresa. E assim, sempre que eu tenho uma oportunidade como essa, e muitas vezes acaba sendo numa mesa de reunião com os fornecedores, é um momento de muito prazer, de muito orgulho, porque, como você bem elogiou, e muito obrigado pelos elogios à pessoa do meu pai, que a Camila também conhece, é uma pessoa de uma energia, assim, de uma positividade, de um otimismo, de uma humildade, de uma simplicidade muito grande. Então, estar aqui hoje para poder falar um pouco da história dele e da nossa empresa é um prazer enorme. Verdade. Acho que Pompeu puxou um tema interessante para a gente discutir aqui, que é assim, é um orgulho para a gente que é cearense ter um varejo no nível do varejo que entrega hoje o Zenir, né? Então, acredito que ninguém que esteja aqui nos assistindo, nos escutando, não conheça a marca, já não tenha de alguma maneira se relacionado aqui no nosso estado com a Zenir. Como é o começo, como é essa história do interior para cá? Conta um pouquinho disso para a gente, Alan. Falar primeiro, falar que o nome Zeni é um apelido. Meu pai chama-se José Alves Oliveira, então o Zeni foi um apelido que ele recebeu ao nascer, e a nossa família é católica, religiosa. A gente fala que aí foi uma situação, Deus escolheu e disse assim, ó, vou dar esse nome para a partir dele você ter uma bela história a construir. Então, É o José, né? meu pai é filho de agricultores, trabalhou na lavoura de 7 aos 14 anos. Ele tem um tio que tinha loja do segmento no Iguatu. Meu pai Iguatu. a empresa começou no Iguatu, em maio de 1992. Antes disso, meu pai é natural de Jucás, morava lá com meus avós no distrito de Jucás, teve a oportunidade de ir para o Iguatu para trabalhar e estudar. Esse tio dele falou para minha avó, deixa eu levar o Zeni para o Iguatu para ele estudar e trabalhar. E assim ele foi morar no Iguatu, fez até a 8ª série do ensino fundamental. Lavoura, roça, no distrito de Jucás. De Jucás, catou algodão, como ele fala, trabalhar no sol de meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. Então, assim, saiu de Jucás, foi para o Iguatu, trabalhou na loja do tio, e aí foi crescendo, começou como serviços gerais, depois vendedor, depois gerente, e aí... A loja era no mesmo segmento da Zeni hoje? Do mesmo segmento, era uma loja que tinha, o tio dele tinha essa loja, era uma grande loja da cidade, na época, e aí um fornecedor do tio, vendo o esforço e o trabalho do meu pai, disse, ó, se você quiser montar um negócio, eu lhe forneço produtos consignados, você vai vendendo e me pagando de acordo, vai pagando de acordo com o que você for vendendo. E assim começou a vida numa loja de 60 metros quadrados, vendendo colchões no Iguatu. E aí foi crescendo, expandindo. A segunda loja foi aberta também no Iguatu, em 94, e de lá para cá, esse crescimento orgânico, estando hoje com 60 lojas físicas. 60 lojas. Enquanto, né? Quantas em Fortaleza? Fortaleza e região metropolitana, 20. A regional daqui de Fortaleza são 20, com um grande espaço de crescimento no estado de 184 municípios, então nós estamos presentes em pouco mais de 40, então ainda tem bons municípios com bom potencial econômico para a gente chegar lá.
Alan, Camila, essa questão desse plano business é interessante, né? Essa coisa de inspirar pessoas, impulsionar negócio. E ele falando da história do Zeni, pai dele, e eu me lembrando aqui do Vilmar, da Cearense, né? Que tem uma Sim, trajetória tão bonita quanto a do seu pai, e sim. realmente dá gosto, dá orgulho pra gente, né? Mas a gente vê, eu queria falar um pouquinho do mercado e de a questão da atualidade. A gente vê desde a crise da Magalu, na questão do e-commerce, e a questão do balanço, né, maquiado lá das lojas americanas, o varejo vem sofrendo muito. E vocês, na contramão disso, estão se expandindo, estão abrindo mais lojas e estão sendo diferentes. Quais são as características mais competitivas e diferenciais da Zeni? Como eu falo sempre, quando um fornecedor pergunta sobre o nosso negócio, fala assim, a nossa estratégia, o nosso plano família e negócio é o estado do Ceará. Então, todas as lojas estão dentro do nosso estado, e aí eu falo para eles que a questão da regionalização, de estarmos aqui concentrados dentro do nosso estado, gera uma vantagem competitiva. Sobre que aspecto? A gente conhece bem o nosso estado, conhece bem cada cidade, o potencial que aquele município pode nos oferecer, a cultura, que é algo num país imenso como o Brasil, que você viaja muito e aí você vai para o sul, vai para o sudeste, vai para o norte, até O dentro próprio do Nordeste próprio Nordeste, você sai de um estado para o tem outro, você vê, Nordestes, é. você sente diferenças culturais, questões alimentares. Então, o fato de estarmos aqui concentrados dentro do estado do Ceará gera muita oportunidade. Então, assim, dentro desse contexto que você citou, a gente vem fazendo um trabalho muito forte dentro do estado, tendo a bênção e a sabedoria de tomar as decisões certas para conseguir crescer nos momentos oportunos, ali como o varejo brasileiro vivenciou uma bonança muito forte, ali entre 2010 e 2014, Sim. nós crescemos bem, logo em seguida veio aquele momento mais desafiador, 15, 16, 17, Estava saindo, aí veio a pandemia, estava tem essa curva, né? perfeito. Quando a gente estava saindo, no início de 2020, que É, estava assim, de 19 para 20 foi muito bom, né? muito forte, e aí veio a pandemia, aí outra crise. Então, se nós formos falar nessa última década, o país vivenciou pelo menos dois grandes momentos de grandes desafios, onde algumas marcas não conseguiram superar, passar por esses momentos, e a gente conseguiu de forma estruturada, de forma sólida, expandindo, crescendo nesses momentos. Por exemplo, agora no pós-pandemia de 2020 para cá, foi um momento de muito crescimento, fortalecimento da empresa. E aí, na saída de grandes players, nós tínhamos aqui uma grande marca de atuação nacional que saiu do estado do Ceará e que fechou as portas, e através dessa saída desse lojista, nós tivemos a oportunidade de nos fortalecermos ainda Tem mais. espaço vazio, né? Até. E uma das oportunidades, por exemplo, foi a entrada no Shopping Guatemi, que é um grande shopping da nossa cidade, não só da nossa cidade, é uma das grandes marcas hoje de shopping do país, né? Então, e isso tudo ajuda nisso que a Camila falou há pouco, do fortalecimento da marca, de fazer a marca ser conhecida, além de todo o investimento que vem se fazendo ao longo desse período. São 32 anos de empresa, 60 lojas, 61 lojas, 60 físicas mais um online. E aí é como meu pai fala, filho, 30 anos, se você dividir 60 é como se fosse duas lojas misturando. Então, de forma Essa é a conta. e aí, de forma orgânica, quando você olha, passaram-se 5 anos, você diz assim, pô, eu tô com mais 10 lojas, mais 15 lojas. E assim, o estado é muito grande, tem ainda a oportunidade. Nós temos belos municípios com população acima de 30 mil habitantes, com bom potencial Os critérios econômico. de vocês para abrir loja. Eu já escutei assim, o varejo é muito nervoso e tem muita peculiaridade, né? Eu já escutei, Alan, de assim, a gente olha até se está do lado da sombra ou do lado do sol e tal. O que vocês olham assim, desde que cidade, potencial de consumo, ou então aqui eu já tenho uma quantidade que me atende ou não? Conta um pouquinho para a gente dessa estratégia de abertura de loja para o negócio de vocês, né? Para isso que o Pompeu perguntou de o que é que faz vocês terem ocupado esse espaço e chegar onde estão hoje? Perfeito. A parte da expansão, ela é o meu pai que faz. Seja comprando ou alugando imóvel, ele que faz desde o início. Essa parte fica com ele. E aí a escolha do ponto, ele tem um feeling muito forte, é muito comercial. Isso eu acho Ele sensacional. chega numa cidade e diz assim, aqui é o local para ter uma Zeni. E aí vai trabalhando até
conseguir. Isso é muito bom. Quais são os principais indicadores que nós avaliamos? População, PIB, renda per capita, número de concorrentes. Se está numa rota logística que nós já temos lojas, por Logística exemplo, hoje é um desafio, né? é um grande desafio. Hoje a parte logística nossa é toda própria, toda uma frota de caminhões próprios fazendo isso, tanto abastecimento de lojas como entrega ao consumidor final. Falando de expansão, por exemplo, a cidade mais recente que nós fechamos um contrato agora foi Camusim, então estaremos chegando lá em Camusim no Lá na início ponta. do próximo, lá na ponta. Aí nós já temos Sobral, lá de cá tem Itapipoca, e aí quando a gente avalia dentro sobre o aspecto logístico, também tem outro fator que às vezes eu tenho loja numa determinada cidade, e aí uma cidade a 20, 30, 40 quilômetros que converge dentro desse município, a gente tem uma boa venda para lá. É um outro indicador. É um termômetro. Aí a gente avalia assim, pô, essa cidade tem potencial, vamos lá dentro. Como a última loja que nós inauguramos foi Trairi. A gente vendia muito para Trairi através da loja de Itapipoca. E aí a gente viu oportunidade, uns parceiros construíram lá um grande empreendimento. Nós estamos lá num shopping com grandes marcas aqui de Fortaleza também, no segmento de alimentação, de calçados, de confecção. E aí nós entramos lá no Trairi e um dos indicadores, a gente fez essa avaliação de todos esses indicadores. Quais os concorrentes estão presentes nesse município. E aí nós temos já mapeado 30 bons municípios, então temos aí espaço para ir Falando de 60 mais 30, então. Às vezes cabe mais do que um, hein? E aí dentro do estado tem essa possibilidade de crescimento nas lojas físicas, e nós estamos também num trabalho de fortalecimento e consolidação do canal online, que é um canal que nós entramos há 2 anos, e aí tem um grande desafio. O mercado online tem grandes competidores, grandes marcas atuando lá dentro, mas é importante estar presente dentro desse canal, e nós estamos muito satisfeitos com o resultado que a gente vem alcançando. E aí o fator marca contribui para que o canal se desenvolva e que as vendas aconteçam. Alan, ouvindo você falar, e uma coisa me chamou a atenção. A Zenith tem uma característica muito própria, que é essa questão de ainda ter o crediário, né? E a gente fala em transformação digital, e-commerce, e aí me vem à cabeça como é o cliente de vocês em relação ao e-commerce? Vocês vão buscar um novo mercado, vão se nacionalizar por conta do e-commerce? Quem é que vocês vão mirar nesse e-commerce? Assim, nós somos uma empresa essencialmente física. Começou lá no Iguatu, como falei, são 60 lojas distribuídas dentro do estado do Ceará. Então, o grande volume de vendas vem desse canal, que nos oferece ainda muita oportunidade, muito crescimento. Porém, o canal online é um canal também de um potencial muito forte, e que nós não estávamos presentes até a pandemia. Enfrentamos lá em 2020 o desafio que grandes empresas que não estavam presentes no online tiveram de enfrentar, e aí foi um aprendizado também de dizer assim, precisamos estar nesse canal para que, além de pegar uma venda que a gente participava zero, que a gente não enfrente nunca mais uma situação dessa, mas se nós tivermos de passar, já estamos preparados para esse momento. E aí o canal online, meu pai muito preocupado com as margens, porque um grande desafio também de atuar no canal online são margens, porque é um canal de alta competitividade. Muitas vezes se briga assim para criar relevância. Comportamento de compra muito diferente, né? Busca por preço, muito mais fácil. Você coloca lá o produto e rapidinho no shopping de preço aparece e tal. E aí a briga de preço, de parcelamento, frete grátis e tal, que hoje já se diminuiu muito, mas até um tempo atrás tinha muito forte. E nós decidimos entrar, e meu pai disse assim, olha, eu quero entrar, mas quero continuar valorizando, tem que ter atenção com o cliente Zenith, o cliente do carnê Zenith, aquele cliente que já se relaciona com a empresa há mais de 20 anos, há 30 anos, e quando a gente viaja pelo interior é muito comum ver vários clientes, a quantidade de compras, de histórico de compra dentro do nosso negócio, e aí nós decidimos entrar.
para pegar aquele cliente que hoje já compra através do online pela questão da comodidade. Ah, tá em casa, viu a propaganda, gostei dessa oferta, pesquisou, entra no aplicativo, que é o canal mais recente. O site tem 2 anos, mas o nosso app próprio tem 1 ano de funcionamento. Entra no site ou no aplicativo e efetua a compra. Então, estar presente no online é ter a oportunidade de pegar essa venda que até então nós não pegávamos. Sendo que a estratégia do online ela é ditada pelo físico. Muitas vezes as empresas entram, criam uma estratégia de atuação no online, muitas vezes com um preço mais competitivo do que outra loja física. Sim. E aí você cria um atrito entre os próprios canais. Conflito. O conflito, você gera um desgaste com a equipe de venda. O site está mais barato e tal. Então, o preço da loja física é o mesmo preço do online. Então, é como se fosse uma loja a mais, sendo que no canal digital. E aí a gente realmente, de fato, pegou muito... Nós tivemos a oportunidade de pegar muitos clientes nesse sentido. Eu tenho amigos que me falam, eu vou a shopping, muitas vezes por conta de mim, mas dificilmente eu vou para o shopping com o foco de compras, que é um consumidor, no caso específico desse meu amigo, é um consumidor puramente digital, né? Um cara que já vive o universo online e está totalmente adaptado a isso. Então, nós entramos com uma estratégia bem alinhada, a questão de preço, atuação, por enquanto, também somente Estado do Ceará. Então, fazendo uso da nossa frota e da logística própria, que nós já temos, porque se eu tenho uma cidade, uma determinada loja, e faço venda e entrego no município a 50, 60 quilômetros daquela cidade, então, no online, eu tenho também essa possibilidade de vender e oferecer os mesmos benefícios e vantagens que a gente oferece nas lojas físicas. Por exemplo, o cliente do interior, na questão dos móveis, quando ele compra um móvel, ele tem entrega e montagem grátis, que é um pós-venda que traz uma comodidade muito grande para o cliente. No cliente do online, quando ele compra para esse mesmo município, nessa mesma região que ele tem esse benefício, a gente oferece a mesma oportunidade. Então, a gente utiliza vantagens competitivas que nós temos já no mundo físico, dentro do mundo online, para aí gerar vantagem competitiva e crescer cada vez mais a nossa relevância nesse canal. Perfeito, ficou claro, não é uma estratégia de preço. Não. É mais uma oportunidade de compra, é mais um canal. De compra, e assim, no interior, como a grande maioria dos interiores do Nordeste, como todo, não só do nosso estado, você tem boas cidades que apresentam carências de determinados produtos ou de determinadas situações. Ainda, muito. Então, por exemplo, um outro benefício, uma outra vantagem que nós oferecemos ao cliente Zeni. Ele comprou um produto de uma determinada marca e o produto, por uma razão, deu problema durante o prazo de garantia e precisa de uma assistência técnica. Precisou, a gente vai lá e dá todo o apoio e atenção a esse cliente. Então, é realmente uma construção de um relacionamento com os nossos clientes. E no interior, ainda mais forte que na capital, não só pela questão do carnê, uma relação de compra que o cliente, quando compra no carnê em até 12 vezes, ele passa 1 ano indo na loja pagar, você cria uma relação. No interior é muito forte o hábito do cliente conhecer o vendedor pelo nome e o vendedor também conhecer o cliente. É fulano de tal, é mãe de não sei quem, filho de não sei o quê, primo não sei o quê. Uma cultura que o interior ainda contém muito forte, que na capital você você oferece um valor para o cliente. É um valor, né? Um grande vai chegar de fora, ele nunca entende isso, ele nunca vai entender isso. É a mesma relação que nós temos quando nós vamos naqueles restaurantes que nós gostamos de determinada frequência e que a gente conhece os garçons pelo nome e que gosta de ser atendido por garçom. Você chega, você sabe pelo nome e tal, e gosta de sentar na mesa para ser atendido. Mesma relação de construção, de relacionamento que a gente faz com os nossos clientes. E na capital, por ser um grande centro, acaba sendo um mercado muito mais competitivo. Temos sim um trabalho de construção de relacionamento, mas no interior muito mais forte, porque no carnê próprio a gente atua somente no interior, na capital não.
É tanta pergunta que a gente tem para fazer que a gente nem sabe por qual começa. Mas, Alan, eu pensando nos desafios que vocês enfrentam, né, além da concorrência acirrada do e-commerce, a logística certamente também deve pesar bastante, mas o marketing no setor que você atua, no varejo, ele certamente faz toda a diferença. E a gente vê a presença da Zeni muito fortemente no esporte, né? Eu queria que você falasse um pouco das estratégias de marketing da Zeni e uma outra coisa que também me veio à cabeça, quando você falou nas suas inaugurações, a gente escuta muito, principalmente de lojas que vêm para o Ceará e não são daqui, logicamente, vêm e fazem um investimento, chegam no shopping, e na hora de abrir as portas, elas esquecem talvez o mais importante, que é o marketing na abertura, pós-venda. Como é que vocês sentem? Como é uma inauguração de uma loja Zeni no interior, por exemplo? Assim, ó, na questão do marketing, nós somos uma das empresas que faz mais anúncios Os dos maiores anunciantes. anunciantes do estado do Ceará, Sim. assim, de todo o varejo, do segmento disparado já há algum tempo. Somos parceiro das principais emissoras de TV do nosso estado. Anunciamos em mais de 80 rádios no interior do estado, no interior e capital. Temos em cada cidade um carro de som que faz aquela propaganda volante, a tradicional Sim, carrozinho de som que sai nas ruas anunciando as Funciona ofertas, as bem, tem seu campanhas. valor. Redes sociais e o tabloide, o encarte, aquele tabloide, o encarte físico que você entrega e o cliente chega em casa, aí vai folhear lá, olhar os produtos. Patrocínio dos clubes, que foi uma oportunidade Uma também, sacada. assim, e as principais estratégias de marketing, as principais decisões vieram do meu pai. Assim, mais uma vez, a gente estava conversando aqui antes do programa, tenho muito orgulho, porque meu pai, mesmo tendo feito só até a 8ª série, é uma pessoa assim, muito visionária. Nós temos, nesses 32 anos de caminhada, 3 momentos assim, muito marcantes na construção, no fortalecimento da marca. Um foi durante muitos anos, nós anunciamos no SBT e Record a nível nacional na parabólica. Eu lembro que em 2011 eu fui, ou antes, para comemorar, acho que foi o casamento, alguma razão, eu fui com a minha esposa para Santa Catarina. Estava no quarto do hotel quando passou uma propaganda da Zeni. Eu lembro que eu filmei, aí com muito orgulho, imagina, estava lá na outra ponta do estado, bem distante do nosso Ceará, vendo uma propaganda da Zeni. Então, esse momento foi muito importante, porque os fornecedores, nossos parceiros, viam o nome Zeni Brasil afora, mesmo sem... Não para consumidor final, mas B2B da indústria para vocês tinha um peso, né? Valoriza muito. Legal. E aí nós entramos, esse foi o momento, que aí valorizava muito a marca. Fornecedor Brasil afora, vendo o nome Zeni, ó, um anúncio do meu cliente do Ceará aqui. Então esse foi um dos momentos. O outro foi pegar um garoto propaganda a nível nacional, que foi o Ratinho, que durante 7 anos foi garoto propaganda da empresa. Então nenhuma outra empresa do segmento tinha feito investimento tão alto para ter uma imagem tão relevante, tão impactante. E o terceiro, inevitavelmente, foi o patrocínio dos clubes aqui do nosso estado. Veio ali o pós-pandemia, os estádios sem torcida, os clubes sem renda, os 2 principais clubes do nosso estado, Fortaleza e Ceará, sem patrocinador master. Surgiu a oportunidade. Bom. Naquele momento que o mercado como um todo estava tomando decisões muito mais de retrair investimento, porque dadas as incertezas do que ia De amanhã era acontecer e incerto. tal, meu pai, com uma visão muito comercial, disse assim, ó, fechei um patrocínio com os clubes. Mas com os clubes, Ceará e Fortaleza e tal. Então foi muito legal. Meu pai, que vocês conhecem naquele jeito de ser, recebeu o presidente e diretoria dos 2 clubes, assinou o contrato e tal. E, inclusive, eu, quando no dia do anúncio, foi tão de surpresa que no dia do anúncio eu estava com a família lá no Preá, perto de Jericoacoara, vendo pelo Instagram o anúncio do patrocínio. Então, são investimentos altos, porém investimentos estruturados e que fortalecem a marca. Regionalmente, nacionalmente. Aproximam, né? A gente, futebol é um negócio muito passional, né? Assim, vocês têm a coisa da tela, dos eletrodomésticos, das TVs, etc, tal. Então, tem tudo a ver, né? E aí, regionalmente, hoje, você viajar para
vários interiores do nosso estado, para várias cidades do interior do nosso estado, você vai ver as Topic, as vans, com o nome Zeni. São quase 2.000 Topics espalhados pelo interior do estado, com o nome Zeni estampado atrás. Foi outra visão, foi outra decisão que foi o meu pai que viu. Então, ele é muito comercial, ele tem uma visão de marketing muito... Mas é Topic de transporte? Aquelas que faz o transporte. Não é de vocês, não é frete, passageiro. É anúncio publicitário quando você pega na traseira do ônibus, você Tipo para. Busdó. Perfeito, tipo Não, gente. Aí Muito bom. o fornecedor vem para cá, aí vai passear em Jericoacoara. Chega lá, aí é muito Tá aqui comum passando na receber estrada. vídeo ou foto, cara, Alan, tô chegando aqui em Jeripacuí com a família e vendo o nome Zeni. Então são Muito investimentos que realmente fazem um trabalho muito forte de construção de marca e aí muito, principalmente na questão da regionalização, isso que você falou. A empresa que vem de fora, ela enfrenta esse desafio, assim como a Zeni teria se nós decidíssemos ir para outro estado. O pessoal pergunta lá, mas vocês querem ficar somente no estado do Ceará? O Ceará ainda tem muito espaço para crescer, e aí vou me colocar no exemplo de uma empresa dessa, no exemplo de uma situação dessa. Você falou, se eu for para qualquer estado aqui divisa com o Ceará, tem grandes redes locais do segmento e aí ele ia ter que fazer um trabalho furar a bolha. ele ia ter que fazer um trabalho muito forte para conseguir construir nesses estados a força que a marca Zeni tem aqui dentro. E aí, falando de inauguração de loja, não sei se você já teve a oportunidade de ver em alguma das nossas inaugurações na rede social, meu pai adora. Inaugura uma loja, a gente tem todo um protocolo de inauguração. Eu vi o vídeo do Trairi, vi a história da geração de emprego, e ele vibrando, e andando no meio da loja, e benzendo a loja. Perfeito. A gente faz o processo de benzer a loja, aí tem um momento de cortar a fita, e aí ele adora esse momento. Ele está lá na porta da loja, quando o portão da loja sobe, ele está lá abraçando e cumprimentando todos os clientes. E aí você cria um elo, e aí tira foto com muita gente. Então, é uma situação de um calor humano que poucas empresas conseguem desenvolver. E quando você fica muito grande, a nível nacional, esquece, você não consegue mais fazer esse trabalho. E aí nós estamos lá junto com ele, e como ele fala também com muito orgulho, na questão da sucessão, os netos já acompanhando. Eu tenho um sobrinho, que é o José, tem 5 anos, que nessa inauguração do Trairi, no finalzinho da benção era, vamos vovô, aí a benção, eu quero cortar a fita, então vai cortar a fita e fica junto. Então assim, a família unida dentro dos negócios. São 4 filhos, são 3 homens e uma mulher. Eu tenho um irmão gêmeo, sou eu e o Alex, o Emerson, que é o irmão do meio, e a Ilana, que é a minha irmã mais nova. A minha irmã, por escolha própria, não está dentro do negócio, mas está junto ali, mas é comerciante lá no Iguatu, tem loja de confecção, moda masculina e feminina, tem loja infantil, quer abrir um pet shop, ela é muito comercial, muito atuante. E sou eu e meus 2 irmãos junto dentro do negócio com o meu pai. E o mesmo processo que nós passamos de formação, participar das reuniões gerais, das inaugurações das lojas, os nossos filhos... A terceira geração já... estão participando também. Então, e esperamos muito que, assim como nós desenvolvemos esse prazer, esse orgulho de estar ao lado do meu pai, um dos nossos filhos possam também dar continuidade, fazer parte dessa história também e poder lá na frente dizer assim, essa é a empresa que meu avô fundou, se Deus quiser. Perpetuidade do negócio. Eu tenho uma pergunta pegando esse teu gancho, Alan, assim, 32 anos, né? 92 aí, você falou. Em que momento, né, você, o seu irmão, que é da mesma idade, que é gêmeo, que momento vocês entram mesmo com 2 pés no negócio? Não de assistir, de ouvinte de reunião, mas entram mesmo como um braço ali do pai de vocês? Essa era uma pergunta. E em seguida você traz muito para a gente a questão da cultura, né, Pompeu? Essa cultura do negócio, né, de vocês. Essa cultura corporativa, o jeitão Zenir ali de levar, de gerir, de trabalhar. Vocês têm algum programa para fazer isso descer? Né? Assim, porque veio a primeira geração, que é o seu pai, vocês hoje já estão no negócio, e vocês precisam perpetuar não só o negócio, né, com rentabilidade, enfim, mas vocês precisam fazer com que essa cultura permaneça, né? Esse jeitão Zeni
apesar dos e-commerces, de tudo que vem aí, esquecem esse de vocês, fique na cultura do negócio, da marca. Como é que vocês trabalham isso? Quando é que vocês entraram e o que é que vocês têm feito para que isso se perpetue junto com o negócio? Eu vou falar, inverter só as respostas, falar primeiro de Fica à vontade. cultura. As pessoas que se relacionam conosco já há algum tempo, principalmente os parceiros mais antigos, falam muito isso. Zeni, a empresa de vocês é uma empresa de cultura e valores fortes. Muitos dos fornecedores, até aqueles que nos visitam a primeira vez, quando estão lá na recepção do nosso escritório, da área comercial, quando entra na sala de reunião, aí uma das primeiras observações que fazem é assim: Alan, eu quero, antes de nós começarmos a reunião, elogiar que assim que a gente põe o pé dentro da empresa, aqueles valores, aquilo que está escrito num quadro lá na recepção é uma situação real, porque muitas vezes você entra numa empresa, está escrito um negócio muito bonito, mas o dia a dia não é. E aí essa questão da cultura é um trabalho, e aí vem dessa parte de disseminar por toda a estrutura da empresa pelo meu pai. Nós crescemos dentro do negócio com ele, acompanhando. Ele chega numa loja, ele fala com todos os colaboradores. No interior, que está lá a fila de clientes no caixa para pagar o carnezinho, ele sai cumprimentando os clientes. E aí, isso de uma forma exemplar, e não através do exemplo e não da imposição, foi ficando e foi se enraizando e fortalecendo dentro do negócio. E hoje, quando a gente contrata um colaborador que diverge desse perfil de simplicidade, de humildade, de respeito ao próximo, que são valores muito fortes do meu pai da empresa, esse não passa muito tempo. Naturalmente não fica, Não né? fica. E a questão da cultura. É uma empresa de 32 anos, nós temos muitos colaboradores de 15, 20, 25 anos. Nós temos colaboradores de 30 anos de empresa. Então, assim, uma empresa ela precisa ter uma cultura muito boa, um ambiente de trabalho muito bom para que as pessoas passem tanto tempo nela. E aí vem essa questão cultural mesmo de um trabalho muito forte do meu pai. Quando ele visita as lojas, um colaborador recém-chegado que não conhecia, queria tirar uma foto com o senhor porque os meus amigos falam muito bem do senhor e tal, e tira foto de todo mundo e reúne o grupo. Então, essa questão de cultura ela é realmente muito forte dentro da empresa. A nossa entrada. A empresa começou no interior, foi expandindo ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, foi o período onde a empresa mais se fortaleceu, foi quando nós chegamos na região do Cariri. Nós temos cidades muito fortes, Juazeiro e Estado, na região norte, em Sobral, e em Fortaleza, os centros do Ceará, os né? grandes centros, as principais cidades do interior, e aí em Fortaleza no início, em 2003, no finalzinho de 2003, com inaugurando duas lojas no mesmo dia. Porque a chegada em Fortaleza, em 2002, eu vim com meu irmão gêmeo para Fortaleza, nós viemos para concluir o ensino médio. Naquele momento, tinha muito prédio fechado no centro da cidade de Fortaleza. E aí meu pai disse assim, vocês vão entrar na faculdade, vou abrir 2 lojas na capital para que vocês possam dividir o tempo entre trabalho e estudo. Então, juntar a teoria com a prática. Então, em 2003, quando as lojas inauguraram, foi o início da nossa caminhada dentro do negócio. Oficialmente, porque até então a gente vinha participando dos momentos, mas lá em 2004, eu já assumi uma parte da área comercial da empresa e o meu irmão outra área. E aí nós ficamos até 2009, que foi o período que nós nos formamos, nessa estrutura, dividindo metade do tempo de trabalho, metade do tempo de faculdade. 2010, nós fizemos uma reestruturação. 2009, quando nós concluímos na faculdade, meu irmão, semana seguinte, voltou para o interior. Eu adoro o interior, gêmeo, mas interiorano total, e eu me adaptei super bem à capital, adoro Fortaleza. E aí nós fizemos uma estruturação onde eu fiquei com uma área da empresa e o Alex outra. E aí, mais ou menos nesse mesmo período, 2010, entre 2010 e 2012, o Emerson, meu outro irmão, entrou dentro do negócio. E aí, durante muito tempo, ficou dividido o meu irmão na área comercial vendas, o gêmeo, o Alex, visitando lojas no interior do estado, eu na gestão de compras, na área comercial de compras, e o Emerson no marketing. Agora, mais recente, nós fizemos agora, nesses últimos anos, investimento em um novo segmento. Nós compramos uma indústria de colchões, vai para o 3º ano de operação, e aí o Emerson agora está
à frente indústria. E aí agora o Emerson está à frente desse projeto. Então a Zeni hoje atua como um grupo. Nós temos a Zeni Varejo, Móveis e Eletrodomésticos, temos a indústria de colchões, já temos um braço no segmento imobiliário. E aí a ideia é, à medida que a família for crescendo, a gente ir diversificando e investindo cada vez mais dentro do nosso estado. Então assim foi a nossa entrada e hoje é o desenho que nós temos atualmente dentro da empresa na divisão. Meu pai continua ainda muito forte na expansão. Bom que como ele é muito comercial agressivo, e assim, a gente quer um plano de expansão de tantas lojas em tanto período. Você conversa com ele, ele diz, dobra mesmo. vou abrir 10 lojas no ano que vem. Digo, o senhor dá para ter só um freiozinho nessa acelerada aí. Ele dobra mesmo. Dobra. E aí, com essa divisão de atuação e ao lado dele, a gente vem nessa caminhada, como eu falo no início da nossa conversa, o varejo, as notícias aí há mais de um ano, aproximadamente 2 anos, vem dando assim, notícias não tão positivas relacionadas ao varejo, mas com essa união familiar, com muito trabalho, nós temos pessoas muito boas ao nosso lado também para fazer a coisa acontecer. A gente vem alcançando essa caminhada e esse sucesso, graças a Deus, dentro do nosso estado. Falar em caminhada e sucesso e pessoas, né? Cada vez as pessoas são mais importantes para as empresas e também é um pressuposto que causa hoje uma questão muito difícil nas empresas, né? É descobrir novos talentos, né? Contratar talentos. Reter, né? Reter esses talentos. Encontrar, trazer, reter. Vocês foram GPTW inúmeras vezes, né? Então, quais são os diferenciais que vocês usam para reter esses talentos? A questão da cultura, nós já falamos um pouco, ela é um fator muito forte para isso. As pessoas, quando entram na empresa, é muito comum, assim que o colaborador entra para fazer parte da família Zeni, que é um termo que meu pai fala muito, aqui é uma família Zeni, ele adora isso, e ver essa família Zeni crescer, das maiores motivações dele é essa questão social, quando ele fala de gerar emprego, renda, desenvolvimento. Quando o colaborador chega com 1 mês, 2 meses ou menos, o colaborador dá o depoimento da gente dizendo assim, Alan, me sinto tão feliz aqui que parece que eu tenho mais de ano na empresa. E outra coisa, é muito comum colaborador recém-chegado, até mesmo dentro de 1 ano de trabalho, dizer assim, Alan, eu quero me aposentar aqui. Então, assim, isso dá muito orgulho, mostra que o ambiente interno, a forma como nós nos relacionamos com o nosso time, com a equipe que está ao nosso lado, ela é positiva. Esse exemplo que eu falei, que meu pai chega na loja, cumprimenta todo mundo, é o mesmo exemplo que nós seguimos. A gente faz questão de chegar numa loja, estar no ambiente de trabalho, cumprimentar todas as pessoas, o tratar bem. Nunca vi meu pai gritar, falar alto com ninguém, Muito legal. da mesma forma a gente seguiu. E aí nós temos um trabalho, nós estamos sobre uma nova gestão de RH há mais ou menos 1 ano e meio, mas nós temos dentro da nossa estrutura um consultor de treinamento, uma pessoa que fica rodando todas as lojas, todo o estado, focado para o time de venda, está aí há mais ou menos uns 3 anos fazendo esse trabalho, reunindo o trabalho de atendimento, de abordagem, fazendo com que a gente crie de fato um diferencial na questão do atendimento, do relacionamento com o cliente. E hoje a gente tem muito prazer de poder falar que nós estamos colhendo os frutos desse trabalho, pelos feedbacks positivos que nós recebemos de amigos, do atendimento, em várias lojas, seja na capital, de rua, de shopping, no interior. Então, esse trabalho ele é muito forte. E na questão da retenção também, a valorização do colaborador no sentido salarial, financeiro, para uma das razões também para a gente ter uma baixa rotatividade, além disso, de valorizar de fato o colaborador na questão da remuneração. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Meu pai tem um conceito que a gente aplica nos negócios e na vida pessoal, que é tratar e cuidar bem de quem cuida da gente. Então, os nossos colaboradores... Parece até a Unimed, né? E a Unimed, e aí, citando a Unimed, aproveitar essa oportunidade, a gente tem
A gente tem até uma história, uma parceria com a Unimed, uma parceria de negócio, mas eu também tenho uma história pessoal. Minha esposa é publicitária e no início da vida profissional dela, ela trabalhou durante um tempo aqui na Unimed. Legal. Inclusive, é uma empresa que também vejo essa questão de valores, porque recentemente encontrei pessoas ainda na Unimed, que são colaboradores da Unimed, na época que a minha esposa trabalhou aqui. Então, você tem empresas que geram esse valor, você consegue ter pessoas boas ao seu Sim. lado e dar longevidade, porque a pessoa está bem, está naquele... Ficar com esses talentos, né? Ficar com esses talentos. Ah, eu estou bem aqui, sou valorizado, sou reconhecido. Todo início de ano, no mês de janeiro, a gente realiza uma festa para comemorar junto aos colaboradores que fizeram 10 anos de empresa. Então, janeiro próximo, nós estaremos reunindo os colaboradores que completaram 10 anos agora, em 2024. É uma festa. Meu pai meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, a família. Aí a gente senta. O último foram quase 100 colaboradores. E assim, a gente São quantos hoje? são mais de 2.000 colaboradores dentro da Zenit. Então, Muito bom. é uma responsabilidade social muito Sim. grande. Meu pai sempre fala isso. Um dos Pô, grandes 2000 motivos. é número. Só no Ceará. Só no Ceará. Um dos grandes fatores motivadores do meu pai é essa questão de gerar emprego. E aí, nessa festa, a gente vive cada momento. O desse ano, que foi dos colaboradores que completaram 10 anos no ano passado, em janeiro desse ano, foi muito legal. Teve um momento que tinha uns 6, 7 colaboradores numa mesa. Aí, música ao vivo, uma cervejinha e tal. Aí eu sentei na mesa, que estava esse pessoal, depois sentou o meu irmão, e aí veio o meu pai. E um deles deu um depoimento que a gente ficou muito emocionado naquela hora, que foi muito legal. Ele disse assim: seu Zeni, a gente está muito feliz por esse momento, pelo reconhecimento e por essa oportunidade. A gente nunca imaginava estar com o senhor e seus filhos sentados na mesa e tal, porque eram montadores de uma filial do interior. E ele disse assim: porque quando vocês passam, seu Zeni, além de ser numa frequência menor ao longo do ano, quando vocês vão na loja, nós estamos na rua, porque nós estamos na casa dos clientes montando produto. Então, foi um de vários depoimentos que nós já ouvimos nesse momento de comemoração com os colaboradores. Então, assim, tira foto e envia para a família. Assim, Gosto desse negócio de tirar legal. foto, viu? Foto é um negócio Olha, muito forte. Mas, deixa eu te falar. Emblemático, né? O nosso marketing e esse mundo digital que nós vemos tem influência disso. Meu pai vai inaugurar a loja, tá igual o pessoal. Ele virou influencer. Pega o microfone, fala com o cliente, tira a foto. Rapaz, Tá gostando. tá gostando de foto, tá? Eu disse, ó, vocês ficam agora com essa situação, meu pai tá gostando. Em Camusim, nós fechamos um contrato, aí, inclusive, foi a minha primeira ida à cidade de Camusim, não conhecia, achei belíssima, adorei. A gente vinha saindo do centro, quando virou na Beira-Mar, como a maioria das cidades tem lá o nome da cidade, Camusim, aquele nome colorido e tal. Letra caixa. Aí ele, não, dá a volta que eu quero fazer um vídeo. Aí fez um vídeo. Queremos agradecer a Camusim, estamos chegando, né? Que aí Ele já pegou o jeito, viu? Aí eu mandei o áudio para a menina do marketing. Ei, Dani, vocês estão colocando meu pai nesse processo, agora ele está criando o vídeo e tal, então Mas isso aí, desde que o Steve Jobs faz aqueles mega lançamentos dos iPhones, ele realmente é o gestor, o fundador, cada Tem um vez mais peso, né? Muito tem simbólico. se misturado com a própria marca, né? É muito simbólico. Ainda mais ele que é o nome que dá o nome à marca, né? Perfeito. E aí o meu pai, porque o nome José Alves só aparece nos contratos formais, porque no meio social e familiar é Zeni. Então, é o que eu falo muito para ele, e a gente em família, quando nós estamos familiar, a gente conversa muito sobre isso. A nossa responsabilidade com o filho, como sucessor, é muito grande, porque quando nós chegamos num determinado ambiente, é o Alan do Zeni, é o Alan filho do Zeni, Carrega então a toda hora responsabilidade. o Zeni então a responsabilidade é muito grande. A gente está caminhando aqui para nossa reta, né, Foi por Pompeu? uma meia hora. A gente hein? ficaria aqui horas com o Alan. E aí eu senti, Alan, e acredito que Pompeu, os meninos que estão gravando aqui com a gente, quem está nos assistindo, que
de fato, vocês têm ali nessa comunidade Zeni, né, família Zeni, como você disse que seu pai fala, valores muito fortes, né? Assim, vocês são muito bem amparados entre vocês de valores que alicerçam esse comportamento de vocês. Mas aí queria saber de ti, para a gente ir aqui para a nossa reta final, falando de inspiração, né? E aí quem ou o que inspira o Alan? Assim, quem são meus pais, pela educação que eles nos deram, eu vi assim, nesse processo de crescimento e amadurecimento pessoal e profissional, eu pude ver que a maior parte do respeito e do carisma que o meu pai obteve da sociedade como um todo, não foi só pelo nome Zeni, pela empresa Zeni, pelo que cresceu, foi muito pela pessoa dele, a forma humilde e simples que ele tem de ser, que ele chega nos ambientes, abraça, se relaciona. E isso é uma inspiração, foi um exemplo muito grande para a gente. Eu falo isso para o meu pai. Chegar hoje, como eu chego, nos principais restaurantes da capital, ser muito bem atendido, muito bem acolhido, cumprimentando também todos os garçons, os proprietários, enfim, toda a equipe, é um grande exemplo. A educação, a contribuição que minha mãe teve na parte da educação, que hoje eu tenho 2 filhos, tenho um de 10 e um mais recente está com 3 meses. E aí eu vejo a entrega da minha esposa no processo no processo lá do cuidado e tal, e o papel materno nesse momento eu até falo com os amigos na frente, com casais de amigos e tal, o papel da mãe é muito, muito forte nesse momento. E aí me arremete à minha mãe, que imaginou, naquela época, meus pais sem condições, os primeiros filhos gêmeos, na época, como minha mãe fala. Porque vocês são os mais velhos, né? Somos os mais velhos. Fralda de pano, tinha que lavar, secar atrás da geladeira, aquele processo lá atrás. E cada vez mais que eu escuto uma história do meu pai e da minha mãe lá atrás, mais eu valorizo. Quando minha mãe conta que no início de vida, meu pai com uma lojinha, aí chegava um cliente, aí já estava uma ou 2 lojas, aí chegava um cliente assim, Zeni, e esse som? Eu não tenho, mas tenho lá em casa. Aí mamãe dizia que do nada lá vinha um carro para vender, dizia, Zeni vendeu alguma coisa, aí vendia o som. Então meu pai é muito, muito comercial. Então tenho eles dois como exemplo, os ensinamentos que ele fala e da forma dele, ele conseguiu nos educar e nos conduzir de uma forma muito forte. E também, além de tudo isso, essa questão de chegar não só no nosso estado, mas participar de grandes eventos fora, como estive em um evento mais recente em São Paulo, de um grande fornecedor nosso, e o proprietário de uma grande empresa, de um grande varejo do Sul, que conheceu meu pai no evento anterior, quando me cumprimentou, que fez muitos elogios ao meu pai. Então, assim, é realmente uma fonte. Uma fonte de inspiração, de fato. Muito grande. E como ele fala, ele tem uma visão assim, meu filho, a gente tem que cuidar dos negócios, não é só para a gente, para os nossos filhos, a gente tem que olhar sempre uma geração lá na frente. Então, meu pai disse assim, meu filho, eu sempre trabalho pensando nos filhos de vocês, em vocês, mas mais nos filhos. Então, se nós conduzimos o negócio olhando sempre uma geração à frente, a gente consegue tomar decisões mais estruturadas, não pensando só no agora, né? Mas pensando num futuro mais na frente, numa longevidade dos nossos negócios. Nós temos no estado do Ceará grandes grupos que atuam a nível regional, nacional e alguns até fora do país, de 60, 70, 50 anos. Nossa empresa tem 32 e meu pai fala muito isso. E algumas pessoas, quando perguntam a idade dele, meu pai, Alan, seu pai tem quantos anos? Eu digo, tem 59. Alan, teu pai é muito novo e tal e tal. Sim, ele tem uma energia muito grande nessa caminhada. E aí, como ele fala, filho, nossa empresa ainda é muito jovem. Então, a gente tem aí, se Deus quiser, uma bela caminhada ainda para fazer aqui dentro do nosso estado. Na Zeni e em outros negócios também. Sem dúvida. É isso, Camila. E conversa boa, né, Pompeu? A gente vai ficando por aqui, mas já com um gostinho de quero mais. E olha, temos um compromisso já com o Alan aí, trazer aqui o Zeni, né? Porque a gente quer ouvir da boca dele aí os causos sobre sucessão, falar muita coisa aí. Muitos causos para contar. Mas a gente, antes de se despedir, queria deixar aqui que ficou muito evidente nesse papo aqui com o Alan que
esse conceito, esse orgulho que ele tem do pai dele, da criação da empresa, o conceito, a cultura e a inspiração, né? Que é o motivo de você querer perpetuar um negócio, né? Inspirar, impulsionar seus negócios, inspirando pessoas, se preocupando com essas pessoas, né? Então, Camila, a gente vai se despedindo, né? Sem dúvida. E convidar o público que nos assiste para seguir o canal da Unimed Fortaleza nas redes sociais e acompanhar nossos próximos episódios no streaming, no Spotify, no Amazon e no Amazon Prime. Exatamente. Até a próxima.